Céu azul, tudo bem, tudo pronto, vamos decolar. Rádio Cavoque chegando pra conectar você. 24 horas do teu lado. Milhões de megabytes de pura emoção. Um show de cultura, lazer e informação. Cavoque. Já começa assim sinalizando, né? Um pouquinho mais, tá bom? Isso é pra ver se o coração dele tá bom. Tudo bem, tem que ser todo dia. Sou flagrado de calça curta para não dizer outras coisas, né? Olá, amigos, muito boa tarde para você que está ouvindo e assistindo ao vivo através do nosso site, através da Rádio Cavoque, ou você que foi assistir ao longo dos dias e das semanas em qualquer horário. Sejam bem-vindos, estamos mais num pôr do sol nesse dia 6 de julho de 2022, com nosso A Hora do Rush, mesa completa, meu querido amigo Milton de Magalhães Cordeiro Júnior. Boa tarde, meu querido amigo Boa Pitanga e meu querido amigo Patrick Mota. Eu ia brincar, mas não, mas aí eu falei. Patrick. Bom, um abraço para todos nós aqui, abraço para o público, que não é pequeno, hein? Olha a turma aí que tá chegando, um monte de gente aí das redes sociais do nosso convidado. Já posso anunciá-lo? Ah, na hora. Por favor. Vamos lá. Bom, gente, o nosso Quem é o- entrevistado para você que Quem tá é o nosso convidado, acompanhando apresentador? aqui, como diz o Pitanga, o nosso convidado apresentador. É um cara jovem pra caramba, mas que tem uma experiência muito legal na vida pública. Ele chama-se Costa e Silva, conhecido como Delegado Costa e Silva. Se você perder o celular, fala para ele que ele encontra na hora. É o cara que é como delegado que mais encontra celulares aqui no estado do Amazonas. Ele prova isso daí também. É filho de pai brasiliense e de mãe baiana. Eita, mistura brasileira melhor do que essa não tem, não é? Rafael Amaral da Costa e Silva, é o nome completo dele, mas é conhecido como Delegado Costa e Silva. Ele nasceu em 1983, em um domingo de Páscoa. Imagine a alegria que estava na família, hein? Ah, devia estar uma alegria legal, e aí todo mundo recebendo mais uma vida, Páscoa é renascimento, Que né? dia foi? Vai no domingo de Páscoa. 3 de né? abril. 3 de abril. Pois é, lá em Taguatinga, é uma daquelas cidades satélites do Distrito Federal. Virou uma coisa só. Brasília. E nessa época já era, muito Já era, morava- né? Já era. Exatamente. Aos 5 anos de idade, o nosso convidado, ele começou a primeira série em uma escola onde sua avó era coordenadora pedagógica, mas a vida não era fácil para ele, não. Vozinha coordenadora, pensa que era fácil, era nada. E ele estudou em escola pública até o término de todo o ensino médio. Teve muita moleza na vida desse homem, não, mas ele foi aprendendo também. Ele graduou-se em Direito no centro universitário chamado Unieuro, fez pós-graduação em Direito Penal no Instituto Processos em Brasília e também em Direito Processual Penal na Escola Superior Batista do Amazonas. O cara novo sempre estudou, sempre foi se graduando e querendo mais, não ficou parado por ali, não. Ele também, na Escola Superior Batista do Amazonas, na ESPAM, ele fez Direito Processual Penal. Atualmente cursa mestrado, esse a gente pode dizer que vai ser mestre já já, mestrado em Ciências Jurídicas no CIESA, em parceria com a Universidade do Vale do Itajaí, com linha de pesquisa em Direito Ambiental, Transnacionalidade e Sustentabilidade. Eu vou pedir para ele para a gente acelerar um pouquinho, porque o currículo dele é muito grande, de verdade. Eu não cheguei nem aos 18 anos ainda. Parte para parte já do Não de delegado. cheguei não, mas olha, em 2009, aos 27 anos de idade, ele foi aprovado para delegado de polícia do estado do Amazonas. 29 anos de idade. O cara estudou pra caramba e foi aprovado. Nessa oportunidade, ele deixou a família em Brasília, veio sozinho para o Amazonas, enfrentou os desafios de sua profissão, terra onde aprendeu a nutrir muito amor e também contemplação pelas belezas naturais pela nossa região. Conheceu o amor da vida dele também aqui, né? No nosso Isso aí. estado. A senhora Vângela Freitas, que é nascida no interior do Amazonas e que sempre está ao lado dele. Que lugar do interior? É lá em Lábrea, de Lábrea. Legal. E ela está aqui nessa entrevista, ela só não está aqui aparecendo, mas ela está do lado desse homem lá direto. Tira.
Durante mais de uma década na polícia, o delegado Costa e Silva trabalhou nas delegacias dos bairros Cidade de Deus, Novo Israel, Jorge Teixeira, só bronca alta. Porra, só bronca alta. E também em Coari e na delegacia fluvial. Mais recentemente ele estava lotado, Pitanga, na Cidade de Deus, onde abraçou a bandeira do rastreio e da recuperação de celular que eu falei agora há pouco. Ele é o cara que mais recuperou celulares no Amazonas. Não sei o que é que ele faz, mas ele encontra. Parece que quando ele vai procurar o celular, o bandido já deixa ali na esquina e corre. O negócio é sério. E aí, em 2018, ele decidiu concorrer pela primeira vez a deputado estadual aqui do Amazonas, tendo conseguido aproximadamente 5 mil votos naquela ocasião. Em 2020, viria para vereador em 2020, mas compôs uma chapa como vice-prefeito com o Coronel Menezes, uma chapa chamada de puro sangue, né, naquela época lá. E juntos, eles conseguiram 110.805 votos. Surpreendeu muita gente com essa votação, muita gente. Chegamos agora em 2022. E aí, Costa e Silva está conosco aqui para falar um pouco dessa trajetória. A gente já sabe que o time dele é um tal de tricolor paulista. E agora é com você, Pitanga. Não, eu vou dar continuidade de imediato, porque nós temos alguns assuntos a serem tratados aqui. Primeiro, eu queria saber dele como é que foi essa coisa de vir para cá para o Amazonas. Era aquela onda, ver no editais onde é que estão fazendo concurso, podia ser no Rio Grande do Sul, no Nordeste, no Amazonas, ou tinha vontade de saber daqui e vir ser delegado aqui? Como é que foi isso aí? Bom dia, boa tarde, boa noite. Boa tarde, boa noite, bom dia, né? A depender de quem estiver assistindo E o no programa horário aí, que estiver assistindo. Obrigado, primeiramente, Pitanga, Hilton, Patrick, a toda Milton. a equipe. Milton, desculpa. A toda a equipe pelo convite, eu me sinto muito honrado de participar. E quero dizer que, desde a faculdade de Direito, eu sempre tive essa vontade de ser delegado, porque eu via na profissão o sentimento de justiça, de buscar levar justiça para as pessoas que são vítimas da criminalidade que só aumenta em todo o nosso país. E depois disso, quando eu me formei, logo eu me inscrevi na prova da OAB, tirei a carteira, porque o profissional de direito ele sempre se condiciona a fazer esse exame de ordem. Fui aprovado ali na primeira oportunidade e comecei a estudar para delegado. E na época, vindo de uma família simples, tinha que trabalhar muito, eu sempre pedia para minha avó tirar as passagens aéreas para visitar outros estados e fazer os concursos. Aí eu falava assim, vó, abriu o concurso no Rio Grande do Sul, preciso ir lá fazer, tira para mim aqui que eu vou lhe pagando aos poucos. E nessa eu participei de uns 4 concursos públicos, tanto no Rio Grande do Sul, quanto no Rio Grande do Norte, Tocantins, Mato Grosso e Amazonas. E aí é importante esclarecer que todas essas provas eu me saía bem. Não bem o suficiente para ficar dentro das vagas, porque você se submete a um concurso e às vezes tem 60 vagas, 70. Aí tem 10 mil inscritos. Você ficou em 200, você foi bem de 10 mil, mas você não ficou entre as 70 vagas. Então, não foi bem o suficiente para entrar. E o Amazonas, quando abriu o edital, eu me inscrevi, vim para cá, fiz. Já fiquei logo encantado com a chegada do avião, quando a gente sobrevoa ali o Rio Negro, passando ali pelo Tarumã, ali em cima, já vi aquilo, já fiquei apaixonado. Eu falei, que terra O rio maravilhosa. mais bonito do mundo. Do mundo. Isso Aí, ninguém tem dúvida. Viu alguma queimada? Não vi queimada, não vi. E aí, o que acontece? A gente teve a oportunidade de fazer, fiz a prova aqui, retornei para casa e me lembro como se fosse hoje, né? Quando eu estava continuando a estudar, porque antes saiu o resultado, eu não esperava sair o resultado, eu já estava me preparando para o próximo, que eu nem sabia onde ia ser, mas eu já estava me preparando. E aí, quando soltaram, eu me recordo de entrar no site, olhar meu nome, minha mãe estava na época mexendo no computador no outro quarto, eu cheguei lá, falei, mãe, ela olhou assim para mim e falou, oi, meu filho, fui aprovado no concurso para delegado do Amazonas. Aí foi aquele chororô, me abraçou e tal, porque ela sabia das minhas dificuldades, das minhas conquistas, das noites que eu trabalhei como bartender, que é aquele cara que, apesar de não beber bebida alcoólica, eu fazia aqueles drinks noturnos ali para conseguir complementar a renda à noite. Caramba. E aí, assim, Você fazia aquela mistura, jogava fazia copo, aquele né? sex on the beach, morrito, um monte daquelas bebidas lá, sabe? Interessante. E aí, só que não bebia nada, só sabia preparar. Aham. E aí trabalhei um tempo com isso para ajudar a levantar recursos para concluir os meus estudos. Então,
Na família, graças a Deus, o delegado Costa Silva é um homem que trouxe muito orgulho a todos e que hoje é apaixonado pelo estado do Amazonas, tem uma esposa amazonense de Lábrea e encarei esse desafio já há mais de uma década aqui. Então, eu acho que isso me cacifou para, como diz o caboclo, né? Comeu o jaraqui, Não sai mais não daqui. sai mais daqui. E tive a oportunidade também, né, senhores, de, comandando a delegacia fluvial, conhecer o Festival de Parintins, conhecer Borba, conhecer outros interiores. Fui delegado em Coari. Mas você, logo que tomou posse, foi nomeado, foi para Coari? Como é que foi? Não, fiquei na capital. Eu fiquei na colocação final de 100 vagas, eu fiquei em 28º. Então, fiquei bem classificado. E só foi para o interior o pessoal que estava mais ali no final da relação. A gente teve a oportunidade de escolher a lotação. Eu fui para Coari porque teve uma época que a gente teve um programa aqui em Manaus, que era o Ronda no Bairro. E o Ronda no Bairro, a polícia prendia muito e trabalhava de maneira pesada mesmo. E acontece que a escala de trabalho que nós tínhamos na época, Pitanga, ela era muito desgastante, era 24 horas por 72. Então você não dormia 24 horas. A polícia militar trocava de turno às 19 horas, entrava um outro turno da noite, e quando dava meia-noite, 1 hora da manhã, que você achava que ia piscar o olho para dar uma descansada, doutor, batia na porta, chegava a ocorrência, assalto no ônibus, violência doméstica, roubo à mão armada na rua, porte de arma de fogo, e aí o cara ia acompanhar ali com o escrivão, fazer as oitivas, fazer o corpo de delito do preso, pedir para o investigador levar no IML, então Mas você... tem muito delegado que deixa lá com o escrivão fazer. Não, a gente acompanha. Ah, legal. E aí, o que acontece? Aí, depois de muito tempo, você vai se estressando com isso, mais de ano fazendo esse tipo de trabalho, você acaba se desgastando ao ponto de mexer com o teu metabolismo, teu horário biológico de sono. E aí eu queria me acalmar um pouco. Eu cheguei na minha chefia e falei com eles, há a possibilidade de ir para o interior? Eu pedi. Porque eu confesso para vocês que os 3 primeiros anos de plantão foram muito sugados. Aí ele falou, não, tem uma oportunidade em Coari. E aí os meus amigos na época falaram, não, Coari é muito bronqueado, você não vai dar certo lá, é perigoso demais e tal. Eu falei, rapaz, que perigoso. Deus protege. A primeira camada é Deus, a segunda é o colete balístico, vai dar tudo certo. E fui-me embora para Coari, trabalhei lá 1 ano e meio, sem me meter em nenhum tipo de confusão, de insatisfação. Trabalhamos sempre atendendo todo mundo da mesma maneira, porque Coari é uma cidade muito politizada. E aí deu tudo certo. Depois voltei, vim para Manaus, presidi os sindicatos delegados aqui por 4 anos, fui presidente dos sindicatos delegados. Não, por que você foi presidente do Sindicato dos Delegados? Você teve conquistas ou recebeu só demanda? Como é que foi isso? Não, a gente teve conquistas, né? A Polícia Civil ela teve um avanço muito significativo, melhoria em gratificação de curso, acúmulo aí de titularidade de delegacia, a própria carreira da polícia teve um desenvolvimento substancial. Hoje, por exemplo, eu tenho 12 anos na Polícia Civil, vou fazer 12 anos, já estou na primeira classe. Então, a minha próxima promoção, juntamente com a minha turma, a gente já vai para a classe especial. Quando a gente brinca no meio policial, que fala que o cara já se tornou um antigão, né? Quando ele vai para a classe especial. Então, teve progressos muito importantes na carreira como um todo. O concurso do Amazonas hoje, eu posso dizer para vocês que é o mais visado do Brasil no que diz respeito à estrutura financeira e toda a situação que o Amazonas tem a oferecer também. Quanto tempo você ficou em Coari, por exemplo? Coari, 1 ano e meio, 1 ano e 8 meses, por aí. Veio quantas vezes em Manaus nesse período? Eu vim uma vez por mês, porque Coari tem o Expresso. Sim. Aí você pega o Expresso ali, são 8 horinhas. É uma cidade confortável, né, em relação às outras. Tem umas telas grandes de televisão dentro do... É aquele que sai 6 da manhã, chega 4 da tarde lá? Isso, tem vários, né? Eu peguei um desse aí. Poderia ser mais moderno, Coari, mas, enfim, das cidades do Não, mas interior agora é mais confortável. Agora o transporte está mais moderno. Não, mas ele diz Porque a cidade. Eu estou falando da cidade. Não, beleza, mas o transporte também está moderno, porque você pega um jato desse aí, no meio do caminho, não precisa nem perguntar se é com emoção ou sem emoção. Tem um pirata ali para te aguardar. Agora, é interessante quando o Pitanga fala de Coari, eu vou fazer uma crítica construtiva até para os gestores de lá. Coari merece uma orla decente. Não tem orla na cidade. Uma cidade e não é por falta de dinheiro, eu te garanto. Não é. Eu acho que a cidade merece uma orla bonita, assim como você tem uma orla em Codajás, que tem muito menos recursos que Coari, e tem uma orla bacana de frente para o rio, com
quiosques onde você pode parar, comer um Você petisco, tomar uma sabe que a cerveja. soma dos municípios todinha é muito menos do que os recursos de Coari. É um impressionante ali os recursos que tem, fora os convênios e convênios. Eu me lembro lá que aquele prefeito Adail, ele ficava... Tiveram 3 Adails lá. Um deles dizia assim, pô, precisamos fazer um ginásio, vou ver onde. Cheio de ginásio, cheio de lá, Tem muito, muito lá e tem outras coisas importantes para se fazer lá, né, naquela cidade. É uma cidade que tem dinheiro, o royalties da Petrobras rola muito lá. Bom, que outras cidades do interior você conhece? Tive a oportunidade de conhecer agora Tapauá, Lábrea, que é a terra da minha esposa, Borba, Tá. Parintins. É uma cidade pequena daquela região também, eu sei, lá para o noroeste, não, no sudoeste do Amazonas. E é uma cidade pequena, mas é uma cidade muito bonita, uma região muito bonita, aquela Exato. do Purus, né? Sim. Mas a trabalho ou a passeio? A trabalho e a passeio conheci a região metropolitana toda, né? Então hoje eu conheço muito o Amazonas, assim, muitos municípios, a gente Tefé, Codajás, Anori, Anamã. Já se adaptou? Com certeza, na minha campanha de 2018, quando eu vim para deputado estadual, eu caminhei esses municípios e foi engraçado, que eu não ganhei, mas eu tive voto em uns 35 municípios, mesmo sem ganhar. Quantos votos você teve lá, né? 4.800 os quebrados, quase 5. Dependendo da coligação, poderia estar dentro, né? Tinha que ter conseguido um pouco mais. Foi a primeira tentativa. Eu não tinha o impacto da rede social que eu tenho hoje, porque Olha, eleição anterior teve... O atual prefeito de Manaus, as 2 eleições passadas, tinha 1.100 votos. Davi Almeida. Ele foi eleito deputado estadual com um pouco mais de 1.000 votos. Mas é por causa da coligação. E ele é habilidoso que só, né? Sim, muito. E, bom, daqui a pouco vamos falar, se é pré-candidato, vamos falar daqui a pouco também disso aí. Bom, bora. Assunto Manaus hoje. Alguém quer fazer alguma Eu pergunta? tenho Por favor. aqui. Atualmente, delegado, a Polícia Civil está anunciando uma greve. Sim. Isso chegou a esse ponto por quê? Chegou esse ponto porque não houve o cumprimento da legislação e das obrigações tratadas, né? Os acordos. Não vou dizer obrigação, que ninguém é obrigado a nada senão pela lei, né? Mas dos acordos que foram feitos no passado com os investigadores e escrivães, existe uma tabela de escalonamento que foi pleiteada no passado, quando o governante não podia acatar ou não podia conceder um valor X, ele parcela em tantas vezes, e ao momento que ele não cumpre um daqueles parcelamentos, ele acaba ficando em débito com a classe. E, diga-se de passagem, classe que se dedica bastante, classe que coloca aí a cara a tapa, quantas toneladas de entorpecente, quantos veículos que são recuperados e quanto atendimento nas delegacias, né? Porque o Amazonas ele se tornou, infelizmente, um estado muito violento e um estado perigoso por conta do narcotráfico. Então, realmente se valorizar a categoria policial como um todo e conceder, sim, aquilo que é justo, né? Eu não digo o benefício, mas o que é justo e que já foi tratado no passado. Pois alguém prometeu e alguém não cumpriu, é isso? Sim. Quem é que prometeu e Como não ele cumpriu? disse que foi só acordo é para não se cumprir. Quando o cara faz um acordo é para não cumprir. Quem é que prometeu? Na verdade, eu não sei se esse escalonamento foi já desse governante, eu acredito que sim. Eu não posso afirmar categoricamente em relação a isso, que é um assunto que quem está cuidando lá é o Simpol, o Sindeipol, que é uma outra entidade de classe, mas as parcelas eram cumpridas e deixaram de ser. E aí, quando você analisa o Estado na questão superavitária, da arrecadação e de todas essas questões, o policial acompanha e ele pensa logo. É possível fazer esse pagamento? Por que não está sendo feito? Ele começa a ficar Porque insatisfeito. tem dinheiro, né? Dinheiro tem, a gente sabe que né? tem. Os cofres estão abarrotados, a gente ouve Na pior sempre. das hipóteses, tem aquele fundo do turismo do interior que todo mundo sempre Você usa. não viu ontem? Ele falou aqui que O FTI. nada. Na hora que não tem mais para tirar, busca do FTI, que são 2 bilhões e algum. Mas eu espero que... Já pagaram, olha que eu vou dar só um exemplo. Já pagaram uma vez o pessoal da saúde que estava querendo entrar em greve. Não, pega aqui, tá aqui, vamos pagar. Por que não pode pagar os caras do Sindical? Mas tem dinheiro. eu espero que seja feito novamente Não é o sindicato de vocês. Não, dos delegados não. Mas vocês, como é que estão nessa? Eu, como delegado de polícia e a amizade, o respeito e a parceria que eu tenho
com os investigadores escrivães, eu dou total apoio, e tanto é que eu estou falando aqui, estou torcendo por eles para que dê tudo certo. Quantos tem nessa categoria? Tem 10? Hoje na ativa, acredito que uns 2.000, quase 2.000, mais ou menos. E delegados, quantos são aqui Delegados em Manaus? em Manaus, vamos colocar aí uns 200, entre 160 a 200. Mas esse contingente para a nossa população é suficiente? Não, 2.000? não é suficiente porque nós passamos um tempo muito grande sem concurso público. O concurso público, o último que teve, que tinha acontecido foi em maio de 2019, e a gente passou mais de uma década e agora foi feito concurso público no ano de 2022. No entanto, a academia de polícia, todas as demais fases e a posse vai se concretizar certamente no ano que vem. Então, hoje A você... lei do ano eleitoral, que a lei, não parece, se não me engano, não permite posse, né? não pode. E aí você tem esse grande desafio, né, de 30 delegacias que nós temos na capital, DIPs, que são delegacias de bairro, somente 4 funcionam no plantão no período noturno. Então, 26 ficam fechadas justamente pela falta de efetivo. E aí a pessoa... Normalmente, uma delegacia para funcionar, ela tem um titular e quantos delegados? Não, mais? um titular dá conta, né? 1 ou 2 escrivães, dependendo da demanda, e pelo menos 5 investigadores. Um delegado só, pô. Um delegado. Por que pensar em 2 delegados por delegacia? É um luxo muito grande que a gente não tem e não vai ter. Geralmente 2 delegados é delegacia especializada, onde você tem um delegado que às vezes é mais operacional, que coloca o fuzil ali, vai para uma operação, o outro fica na parte da papelada, fazendo pedidos de busca, apreensão, quebra de sigilo telefônico, interceptação, aí divide o serviço. Mas um delegado por delegacia, com um bom escrivão ou 2 escrivães, a depender da demanda, e uma equipe aí de pelo menos 5 policiais civis, e ali 2 estagiários, 3 estagiários para dar uma força, já consegue fazer um trabalho legal. O grande problema é que você tem delegacias com 3 policiais, às vezes com 2. Eu tinha 3 policiais civis, eu de delegado, então a gente tinha que fazer das tripas coração ali para mexer Qual com era a tudo. delegacia? 13º no bairro Cidade de Deus. Aí Imagine essa situação. Mas tinha lá o Imagine. pessoal PM lá junto. tem um pessoal, mas é na SICOM, que é do lado, né? Ou Na seja, era o SICOM. delegado, 3 investigadores? Isso. E quantos escrivães? Tinha 2 escrivães e os estagiários. Pois é, não dava 10 pessoas, mas, mas mas na porta da delegacia tinha 300 pessoas concorrendo todo Normalmente é dia. aquilo que nós chamamos de 8 às 5 da tarde, né? Isso, aí, assim, né? que é o Em pessoal caso do expediente, que é o que faz investigação. Pois é. Porque o plantão, Pitanga, o plantão não faz investigação. O plantão é como se fosse um hospital, só recebe as ocorrências daquela noite. É para lavrar o A polícia flagrante, militar chegou, apresentou a ocorrência, lavra o flagrante, e no dia seguinte passa para a equipe de expediente continuar as investigações e encerrar o inquérito. Agora, As pessoas delegado, entenderem aqui, um minutinho, só para entenderem, né? Porque normalmente são próximas ou conjunto no mesmo prédio, mas o policiamento ostensivo é a polícia militar e esses, depois de prender, entrega para ser investigado para a polícia judiciária, como nós chamamos assim em outros locais, já é chamado isso, né? Exatamente, que por um lado muitas pessoas até criticam com os sistemas de outros países, que acha muito burocrático, locais, por exemplo, Estados Unidos, o próprio policial que atende aquela primeira chamada já faz aquele boletim que vai ser encaminhado para a justiça. Só um minutinho, Patrick, tem mais um detalhe, por favor. Que tem essa questão do interior, ainda tem cidades aí que fica tempos e tempos sem delegado, Tem vários tocado que nós chamamos. Aí fica o Cabo Velho lá fazendo as merdas dele. Não, eu estou falando isso porque fazem mesmo. Sabe por que fazem? São Porque os caras... todos, não dá pra gente generalizar. Não, eu estou São dizendo todos. assim. Aí fica lá, nesse caso, eu estou falando, veja só, que muitos processos, os caras às vezes são soltos, o juiz vai solto porque o processo não foi bem encaminhado. Processo contra um crime, alguma coisa assim, que os caras não têm experiência. Foi por isso que foi criado na época a configuração do comissário, na época que era para... Não é isso que acontece? Tem municípios ainda que não estão sem delegado, né? Agora o grande problema também, senhores, é quando a gente compara o índice de sucesso de investigações no Brasil em relação aos outros países, é como você pegar um time de elite da classe A e colocar para jogar com o último colocado da classe C. O que eu digo com isso? Eu digo de aparato tecnológico, sabe? A gente não tem no nosso interior do estado internet de qualidade. Falar em câmeras nas ruas principais da cidade é um grande luxo, por quê, né? Então, você tem uma dificuldade muito grande de trabalhar praticamente com depoimento testemunhal, às vezes alguma prova relacionada a telefone celular, alguma coisa assim, mas a falta de tecnologia,
ela afeta diretamente no sucesso de uma investigação. A gente vê, sabe, delegado Costa e Silva, primeiro a tua juventude e a tua vontade de trabalhar, mas que tipo de delegado você se considera que é? Aquele delegado que quando está na delegacia é mais ouvinte dos problemas, ou aquele delegado que quando está na delegacia e tem as condições, evidentemente, vai logo para a rua para resolver? Como é que você se considera? Eu sou um delegado que tomo as dores das vítimas. Tomo as dores. Tomar as dores é você fazer tudo que tiver ao seu alcance para dar a resposta o mais rápido possível naquele momento. Desde o roubo, latrocínio, as questões envolvendo furtos de celulares também, os estelionatos. Só que o grande problema, senhores, que a gente precisa hoje entender é que o crime ele tá migrando da rua para a internet. Então hoje a quantidade de golpes que acontecem envolvendo Instagram, Facebook, OLX, Marketplace do Facebook, no meu canal do YouTube, se vocês procurarem Delegado Costa Silva, tem uma série de vídeos que eu alerto a população quais são os golpes mais comuns que estão acontecendo e como você faz para se proteger. Porque depois que você cai no golpe, achar que vai ser rápido a solução, não vai. Por quê? Vai fazer o boletim de ocorrência, o delegado tem que fazer uma representação para pedir a quebra do sigilo telefônico daquele cidadão. Depois disso, o delegado tem que ficar ouvindo, igual a gente está aqui, quem é que está falando naquele telefone. Depois que souber quem está falando, vai descobrir que o cara está em São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul. Aí vai ter que contar com o apoio da polícia de lá para cumprir o pedido que o delegado certamente vai pedir busca e apreensão naquela casa. Só isso aí se passaram 5 meses, porque para fazer tudo isso, tem que passar pela mão do Ministério Público e do Judiciário e não tem prazo. Isso aí pode demorar 1 semana ou 1 ano. Quero falar mais sobre isso aí, mas depois do intervalo. Está na hora de... e esse intervalo aqui, apesar de chamar de podcast, eu continuo dizendo que isso é uma rádio com imagem. E como toda boa rádio, tem a hora da Ave Maria, é a hora da mãe de todos, sua bênção, mãe. Vamos fazer o intervalo e voltamos já. Cavoc, a rádio web nas mãos de quem sabe fazer. E para você que já estamos de volta, para você que está assistindo ao vivo, já passamos aí das 18 horas, o horário da Ave Maria. Começou a chinesa especial da chinesinha. Ela te mandou um abraço aqui, eu traduzo agora chinês. Chinesinha, xing-ling. Bom, nós estamos aqui, hoje o assunto é segurança, né? Estamos com o nosso amigo, vamos considerar assim, né? Porque é bom ser amigo de delegado. Costa e Silva, que é nome de avenida aqui em Manaus, você sabe disso? Sabe em Tapauá também. Aqui em Tapauá também? Eu estava lá na rua e me falei. Interessante. Já posso continuar, chinesinha? Ela disse que pode, mas não demora muito, foi o que ela falou. O assunto é segurança e acabamos falando de política, mas vamos falando sempre de uma forma bacana, porque eu particularmente gosto muito de política. Previsão da meteorologia para amanhã, igual a desde sexta-feira, está sempre parecido com o dia anterior. A previsão para amanhã é igual. A diferença é que hoje foi anunciado 5 milímetros de chuva, que não vai chegar nem ao solo, vai ficar pela umidade que foi alta hoje. Amanhã teremos uma umidade entre 41% e 79%. Os ventos vindos do Nordeste, como sempre. Alguém pode falar aí? Esse Patrick também. Hoje está demais. Pode. Bom, chuvas amanhã, 7 milímetros teremos e a temperatura 23 graus, pouco antes do amanhecer. A máxima vai chegar a 33, igualzinho hoje, tá? Só que a umidade vai estar em 80%, 79%. 80. Essa é a previsão para amanhã. Esse é o mês de julho em Manaus. Teremos setembro e outubro, me aguarde por aí, que aí o pau canta no calor. É a panela de pressão aqui em agosto e setembro, né? Patrick, tem notícia, meu querido? Temos notícia. Eu queria fazer uma pergunta rapidinho. Aqui nos nossos ouvidos a qualidade do áudio está perfeita. A pergunta que eu faço é a seguinte: o que nós estamos falando sai naquela caixa de som também para os nossos apoiadores lá e seguidores ouvirem ou fica só aqui entre os nossos ouvintes? Não, sai normal. Sai? A transmissão que eles estão acompanhando está Mas eles estão, se o teu áudio do celular estiver captando o ambiente, aqui não há muito rebatimento, que há uma acústica exatamente para isso. Vai ouvir direito. Capta legal, né? Acho que tá legal. Maravilha. As nossas chamadas que eu faço, por exemplo, faço com um colega aí, sempre colocando um celular. Entendi. No celular que eu faço fica muito top. bem. Ótimo. Né?
Só isso? Só isso. Posso continuar? Continue. Então bora. Mas ele é apresentador, ele tem todo o direito de chegar e, né, e falar. Mas cara. é porque tu acha Mas que eu é tô isso fazendo isso, não foi assim como Eu- o pai, Mas é esse o mesmo. Patrick fez comigo isso Eu agora? quero te lembrar que nós estamos aqui com o delegado. Eu pessoal, disse assim, foi ele que me tratou a assim, eu gente fiz a vai- mesma coisa com outro apresentador aqui. A gente vai agora com as principais informações, que foi a ideia que o Pitanga disse assim, o que, é que você acha de você quando a gente voltar de cada Mas bloco, é melhor. fazer um resumo do que está acontecendo também. A direção aqui aprovou e a gente já começou dizendo, Casagrande não é mais comentarista da Globo. Em comum acordo, a emissora acabou com o contrato com ele ou não renovou. E o Casagrande, ele colocou ele fez uma nas redes sociais dele, ele fez um vídeo. Vamos ouvir o que ele disse. E aí, tá aí? Olá pessoal, eu vim aqui para avisar vocês, para comunicar, né, que depois de 25 anos de TV Globo, 6 Copas do Mundo, 5 finais, incluindo a de 2002, com os 2 gols do Ronaldo, 3 Olimpíadas e diversas finais de campeonatos por aí, meu ciclo acabou. Estou saindo da TV Globo hoje, não faço mais parte do grupo de esportes da TV e assim, vou seguir a minha estrada. Na realidade, eu acho que foi um alívio para os dois lados. Um beijo a todos. Bom, eu não achei que ele tá feliz, não. Não achei, não. Porque Mas eu tô. você Tô. e um monte de Fala gente, besteira. um monte de gente que não concordava Mas aí dá com pra ele ele. virar cientista político agora. Ah, de vez em agora quando dá umas provável- tiradas boas. Quase eu vim em casa, delegado. Provavelmente Pelo não vai amor de acontecer. Tem mais uma. Tem. Mas eu gostaria de falar do Casagrande. Casagrande entrou em rota de colisão com o Bolsonaro, com os seguidores do Bolsonaro. Falava muita coisa que... Te garanto que não foi por isso que ele saiu da Globo. Será por que foi? Por que será? Veja só, eu O salário, não, com o certeza salário não era é mais. muito bom. Né? O salário desses caras é muito Eu acho que a Globo não tem, na verdade, recurso pra manter esse pessoal por muito tempo, né? Ainda Essa é a mais grande 8 anos verdade. ainda. É. Mais 8 anos. Mais 8 anos? Mais aguenta ainda, mais 8 anos. É. Bom, Deixa olha só. eu falar ainda sobre o Casagrande. Manda né? ver. Ele disse que foi um alívio para os dois lados e isso aconteceu. O Tino Marcos, por exemplo, é um cara de sucesso, muito querido dentro da Globo, saiu, tomou os caminhos. Esses caras ganham 300, 400 mil por mês. E esse dinheiro acumulado, eles vão montar negócios. E aí eles se prendem em situações que muitas vezes não querem. Eu sei porque em alguma época da minha vida eu vivi essa situação de largar um ambiente que eu estava ganhando para investir de outra forma. mas eles gastam muito. Eles também têm Sim, padrão tem a de vida, cara. Veja só. O que, É eu, bem o que eu diferente. penso é que o contrato dele iria até dezembro. Eles anteciparam exatamente porque não queriam renovar, né? Mas Olha, eu- Pitanga, quem tá... Se você olhar, só o Senhor Deus é onisciente, sabe de tudo. É onipresente, está em todo lugar. É onipotente, tem todos os poderes. Mas a gente que trabalha nessa área, a gente observa algumas coisas. Esse homem, ele tinha problemas com drogas, diz ele que se Muito tratou. problema. Agora, com essa saída aí, é só olhar para a fala dele. A fala dele não está de agradável, não. E mais um detalhe, que também eu observo. Pode ser que possa ter mais problema na vida dele a partir de agora com essas situações aí de recaída. Eu não desejo nada de mal para ele nem para ninguém, mas eu acho que ele perde aquele canal de televisão que abre espaço para ele para tudo. Muita eu acho gente que vai eles gostar. não estão brigados, não. Eu Acabaram não- de lançar aí Não, o não, trabalho. isso Eu não, estou não, dizendo isso. obrigado. Eu estou A dizendo Globo não que... tinha mais condições Eu de estou pagar. dizendo que Tem essa ele situação. vai ter que ter Não tinha mais muito condições de apoio pagar. da família Ela está dele, demitindo mesmo, isso por porque esse falta de negócio é recurso. sério. Esse negócio é sério. Tô falando, rapaz. Essa situação é séria. Bora mudar de assunto para outra? Aquilo não acaba nem pica-pouco. Tá bom. Vamos mudar para outra? Vamos lá. Criança internada por coma alcoólico tomou álcool em gel na escola. Por que agora na escola está acontecendo tanta coisa, hein? Começa no dia desse, uma menina, uma criança engasgou porque a mulher deu um pedaço de maçã, foi lá e deu para a criança faleceu. Vocês souberam disso, né? Agora mais um caso em São Paulo. Olha. Criança internada por coma alcoólico, menina de 5 anos, precisou fazer lavagem estomacal. A Você polícia sabe tá por que apurando. tem acontecido bastante isso? Porque estão se divulgando as redes sociais, a comunicação está na mão de muita gente. Sempre aconteceu reservado às devidas Sim. proporções, não é verdade? Verdade. Isso sempre aconteceu, só que agora acontece, alguém está fotografando. Isso, tá todo mundo tem mostrando. telefone. Pois é, mas isso É não o é, que eu para penso. acontecer. As Não, escolas mas têm sempre responsabilidade, aconteceu. tem protocolo, tem um monte de Infelizmente coisa. é assim mesmo. Isso é o ser humano, é assim mesmo. O seu ator preferido, que você ama ele, tem camisa dele, Cauã Raymond, seu ator preferido. camisa dele? É, tem, você gosta dele. Ele sofreu um acidente de carro no Rio de Janeiro.
Olha aí, ó, mas ele está bem. Acidente de carro na região da Barra, que é uma área nobre lá do Rio de A Janeiro. coisa que eu tenho muitas vezes é ver que saber que esse rapaz é um pegador, ainda pagam ele para isso, né? Beija e as mulheres mais gostosas desse país na tela de televisão, mostra para todo mundo e ainda ganha dinheiro para isso. Pois é, e a informação é que um idoso passou mal e bateu no carro do ator. Então foi um acidente causado por um idoso. Mas ele está bem, o homem está hospitalizado, os dois fora de perigo, está aí o Cauã Raymond. Uma outra informação, antes da gente passar para você, é sobre a Anvisa. Você que, não sei se conhece alguém que fuma, eu não sei se você conhece alguém que fuma. Eu sou fumante, você é declarado, fumante? assumido. Não sabia, não. Mas olha, E muito bem a obrigado. Anvisa está mantendo aquela proibição de cigarro eletrônico que Eu virou acho moda no público jovem, hein? Atenção, isso é perigoso. É perigoso. Muito perigoso. E a Anvisa manteve a proibição. Cigarro eletrônico eleva em 42% a chance de infarto, diz pneumologista. Então você que acha que cheira legal aquele negócio, é bacana, não faz mal, não vai nessa onda não, mano. Não, veja só. Come só o cigarro normal que não faz mal não, né? Às vezes eu fico perguntando Tem, aqui, né, senhora, se isso não fuma? pode ser... Não, Ei, não, delegado, fumo. você não fuma? Não. E bebe? Também não. Olha só, mas não, eu ia falar, Isso aí mas agora não. Bom, tem Eu fico a pensando, controvérsia. Pitanga, quando eu vejo isso aí, se às vezes não há até mesmo uma estratégia certeza. daqueles fabricantes do cigarro Com tradicional certeza. e não perder mercado para esse cigarro da moda. Vou dizer uma coisa O que aqui, você acha? as pessoas não gostam quando eu digo isso. A questão, por exemplo, do cigarro, um dia desse eu fui fazer um risco cirúrgico, eu passei por vários, estou bem, e aí o médico disse assim, você é fumante? Eu disse que sou fumante. Poderia dizer que não, porque eu estava num período de fumar assim uma carteira de cigarro em 10 dias, por exemplo. Isso é... Ele disse, não, fumou 1 ou fumou 20, é a mesma coisa, ou fumou, eu digo assim, você fuma? Ele disse, não, eu digo, então tu não pode falar. Eu já fiquei logo assim também do meu lado. Eu tenho, que é o meu jeito, né? Aí, mas ele tinha razão em uma situação. Mas você falou pro delegado que você tem 3 pontos de desafio, né? Não, não tenho ponto de ser O que eu você coloquei tem? 2 de ciência e tem mais. Olha aí. O médico disse para mim, perfeito, o trabalho bem feito e tal, aqui saiu tudo bonito. E o cara olhou o meu lá no risco cirúrgico, antes da cirurgia, ele disse, tu não tem pulmão de fumante não, rapaz. Assim mesmo para mim. Então eu digo assim, olha, ou eu fumo pouco, ou né, H-Gerol, ou fazer com muitos que não compram, O mas não trago. o médico disse mesmo isso pra ele. Você não tem de pulmão. Aliás, você não tem nem pulmão mais. Bom, a questão sobre esse cigarro, Eletrônico. eu estava lá naquela Praça do Caranguejo, uma vez, o cara foi vender, eu disse, daqui. Aí o cara abriu assim, aí tem o sabor do Marlboro, tem um sabor, e tem vários sabores, e eu peguei, pô, eu já fumei esses cigarros todos, né? E aí tu foi provando um por um. provei, e pois não é que tem um sabor mesmo, cara. E aí eu digo assim, não, Estratégia mas eu dessa desconfio, como dizia minha velha mãe. Minha mãe não gostava por favor, agora senta o nosso convidado ali, meu amigo, registrar aqui a presença. Meu amigo Mário, não é Luiz, é Mário Gomes, aquele ator da Globo que imitou o nome dele, viu? Ah, foi? Foi. Cenourinha? Olha essa sacanagem. E o doutor Luiz Mário aqui, e juntamente com o Milton, os diretores da casa, e é sempre bom tê-lo por aqui. Mas eu estava dizendo, aí provei, vi que aquele. Mas minha mãe dizia assim, minha mãe não gostava de micro-ondas. Ela dizia, eu não confio numa coisa que esquenta só a comida e não esquenta a embalagem, sabe? Que ela pegava a embalagem assim, ela ficava desconfiada, né? Então, as antigas sempre. Minha mãe morreu com 93 anos de idade e ela não aceitou micro-ondas. Então, não era assim. Minha irmã, mamãe, vamos botar o micro-ondas. Não, minha filha, eu esquento no banho-maria que fica melhor. Era o que a mamãe passava. Mas esquenta a embalagem sim, cara. Quando eu vou esquentar, às vezes, um copo de Depende leite lá, da o copo embalagem. falta pipocar o copo. Cerâmica Espoca esquenta. copo. É. Espoca copo. Meu querido Luiz Mário, nós estamos aqui com o delegado Costa Silva. O senhor tem alguma pergunta sobre segurança para ele? Aqui na nossa cidade, que é Meu muito Deus, seguro. Aqui no nosso bairro, muito seguro. Que o senhor quase não teve assalto aqui também. Não é verdade? Costa Silva, é um prazer estar com você aqui, tá entendendo? Estar aqui na nossa rádio. Igualmente. E isso que o Milton está falando, só aqui no Veralves, aqui nessa clínica nós já fomos assaltados. Tínhamos sido assaltados 6 vezes. A 7ª vez, para não ser conta de mentiroso, foi agora aos 2 meses, quando roubaram nossos cabos todinha a fiação. Nós ficamos mais escuros, quando chegou de manhã não tinha nem como começar a clínica.
Aí veio pra cá e tivemos que chamar a Eu Eletronorte. cheguei de manhã aqui, Ah. deixa eu abrir um parênteses só para ilustrar que foi engraçado. Eu estava chegando cedo aqui, chamamos o Luizinho, o Luiz Augusto, teu filho, e aí, não, primeiro veio o rapaz que trabalha com Luiz. o até que chegou aqui, é Luiz também, o rapaz que trabalha aí. É. Luiz também, Luiz também. funcionário? Luiz Assis. Aí ele chegou e disse assim, você já ligou aqui, rapaz? Isso é porque... Peraí, aí ele foi lá fora, daqui a pouco ele disse, não pode estar funcionando, não tem nem fio lá fora, rapaz. Roubaram a caminhonete aqui. Roubaram os fios, cara. Quem nos deu apoio aqui, 2 assaltos que tiveram aqui, foi na época ele era Capitão Cavalcante, ele era Vai ser com. aí depois ele virou major, Major. aí virou tenente-coronel. E quem me deu apoio na primeira vez que teve um assalto aqui também foi o Virgílio, Sim, delegado. o delegado Virgílio, que ele morava na frente da minha casa, ali no condomínio de advogado. Hoje o Vigílio é vereador de Presidente Figueiredo. Ah, não, mas não é aquele Virgílio Mendonça, não. Ah, é outro? É o que era secretário-geral sim, ali, o escritório dele era ali na frente da arena. Uhum. Sim. Mas tudo bem. Vinícius, desculpa. Vinícius. Vamos continuar. Patrick, retome. A chinesinha aí já cumpriu Já a deu missão. o recado, já deu o recado dela. Eu queria que o senhor marchou com o Coronel Menezes, né? Sim. Foi aquela chapa puro sangue. Como é que tá hoje a sua relação com ele? O Menezes, eu vim candidato a vice-prefeito com ele, né? Aceitei o desafio, era candidato na época a vereador. E a gente conseguiu uma votação bastante expressiva, né? 110 mil votos. E depois disso, a gente sentou. Eu me lembro um café da manhã na panificadora Pãozinho, ali perto do Dom Pedro. E ele falou, Aproveitar e dizer, o café é bom. não melhor do que esse, mas é bom. Olha, Capa bom danado. Tava Aí- querendo já fazia um comercial já. Aí o que acontece? Aí a gente decidiu, né? Ele falou, Costa, eu vou vir para Senado 2022, o que você pretende? Tal. Aí eu falei, vamos trabalhar aí para deputado federal. Aí ele falou, show de bola. Eu tenho um compromisso contigo, que foi candidato a meu vice, eu lhe agradeço. E o Jacaúna, que é um policial que eu tenho respeito, já tem anos de polícia civil, e é investigador e tá lá na luta também, eu vou apoiá-lo. Aí tudo bem, a gente se acertou, apertou a mão do outro e tocamos o trabalho. E aí 2021 ele foi fazendo o trabalho dele ali, eu fui fazendo o meu. Achei que nós poderíamos fazer mais coisas juntos, né? Não conseguimos fazer o que eu imaginava que pudesse. E aí agora ele é o candidato a Senado ali pelo PL, eu sou, melhor dizendo, pré-candidato a senador pelo PL, eu sou pré-candidato a federal no PL também, e cada um está correndo ali da forma que pode para conseguir não só votos para si mesmo, né, levantar o próprio nome, como também fortalecer a legenda. O partido, ele é hoje dirigido pelo Alfredo Nascimento. Mas assim, eu acho que nós poderíamos ter atingido mais objetivos juntos numa pós-eleição. E pelo fato dele correr para os interiores, eu estar correndo aqui com a minha vida aqui também na capital, só me licenciei agora ao cargo de delegado, desincompatibilizei dia 2 de julho, acabou que tivemos alguns entraves aí de agenda. Mas fica meu desejo de sucesso, que a chapa toda se fortaleça. O Brasil precisa de pessoas comprometidas, que lutem não só por ideais políticos, mas pela entrega de bons serviços públicos. Eu acho que o Amazonas, ele é um estado com potencial enorme, né? Eu costumo dizer que os países árabes têm muita riqueza e a riqueza está no subsolo. Eles ostentam riqueza e a gente tem riqueza no subsolo e na superfície. Por que a gente passa tanta dificuldade? Então eu acho que falta projetos importantes para que a gente possa desenvolver o Amazonas, de reciclagem, outras matrizes energéticas, entendeu? A gente tem que focar muito na agricultura, pensar em exportar peixes. Por que esse povo do interior tem um potencial tão forte de se desvincular dessa submissão às prefeituras municipais, essa humilhação e não desenvolvimento? Então é preciso abraçar projetos sérios. Assim, senhores, infelizmente eu não vi ao longo desses anos no Amazonas, e eu vou fazer uma crítica aos federais, porque como pré-candidato federal, o que essas pessoas trouxeram de fato para o Amazonas, se não destinar emenda parlamentar para os municípios? Qual foi o projeto concreto que marcou a gestão de uma pessoa que passou pela Câmara Federal no estado?
aí é uma coisa a se avaliar, os eleitores, tanto senadores quanto os federais. É uma preocupação que eu tenho. A gente precisa construir uma agenda positiva. Então, é nessa pegada aí que esse ano a gente renova. Graças a Deus, eu me orgulho muito de ser uma pessoa independente, sem amarras com nenhum cacique político, sem apoio financeiro, mas com apoio de simpatizantes das pessoas que estão me assistindo ali agora, uma rede social forte, mas que a gente possa realmente acreditar, e eu acredito. Se nós tivemos 110.805 votos, tem pessoas que acreditam na gente. Tenho certeza que esses votos não foram só do Menezes, nem só do Costa e Silva, e nem só do Bolsonaro. Foi uma soma de todos os esforços. E isso é algo que a gente tem que trabalhar para manter. Senão a gente acaba saindo derrotado e a esquerda voltando ao poder, na minha opinião, é fracasso total. E não pode permitir que isso aconteça. Eu gostei muito da tua resposta como ouvinte aqui, porque você não tem mágoa no coração. Você está pensando no povo lá na frente, você está pensando em propostas corretas, coerentes. Você poderia muito bem usar esse microfone aqui da Cavoc e meter a porrada, sabe? E criticar. Não, você, olha, eu marchei com ele, agradeço, desejo tudo de bom também, mas minha linha é essa aqui. Interessante isso. Mas A todos gente observa ainda, isso todo mundo no mesmo partido, no né? mesmo partido. No partido, né? E é legal isso daí. Inclusive, eu lembro que o Coronel Menezes vai estar amanhã com a gente Vai aqui, estar amanhã. né? Já confirmou Ele presença. e a filha, né? Vão estar Amanhã? Amanhã conosco. Não, sexta-feira. Amanhã não, quinta. Amanhã é quinta, quinta, perdão. amanhã é quinta. Sexta-feira. O Coronel Menezes vai estar aqui com a gente. Amanhã eu acho que não vem o pessoal da arrancada aqui. Isso. Não, na verdade, eles não podem vir, porque eles estão em reunião a partir de hoje. Muita reunião que não tem condições. Foi feito de vir. convite. Foi feito convite, mas Inclusive, eles o Luiz não Augusto está lá com eles o dia todo. Foi o não dia foi todo. nem Ele almoçar. falou de manhã, falou, Milton, nem hoje que eu tinha falado para você, para a gente fazer, a gente tem condições de fazer, porque nós estamos com um problema sério, estamos fazendo reuniões ali. Nós temos que mandar alguém lá, então, para gravar. Não, vamos fazer a filmagem. Tá? Não, agora vim trazer o material do... Pode fazer, Patrick? É aquilo que eu falei Pegar ontem. o quê? Chegando o material. Não, chegando lá e gravar... Não, mesmo no vamos celular. fazer. O Serginho tá responsável pela situação. Pegar todas as imagens. Não do evento, mas antes, e amanhã lá com o pessoal ver e nós Fica passarmos família aqui. desse tamanho e o que usa isso. Bom, pois é, então, Vai parabéns por tua resposta, viu, delegado Costa Silva? Parabéns. Uma resposta coerente, correta, sem mágoas. Eu queria saber uma situação do Costa Silva, que ele é um pretenso candidato a deputado federal, ele já conhece essa situação, a respeito das emendas parlamentares, que a gente vê muito isso. Eu trabalhei durante muitos anos em vários municípios do interior, vários. Conheço o interior muito porque eu trabalhava no interior. Nós éramos responsáveis pela cardiologia de vários municípios. Posso citar aqui 16 rapidinho. E as emendas, então eu tinha contato muito, tanto com os prefeitos, quanto pelo lado da maçonaria, que a gente estava sempre junto. E as emendas parlamentares são solicitadas, elas chegam e sai uma emenda deste tamanho, e quando chega para o município que vai usar isso aqui, nunca dá a emenda que chega, nunca vem para suportar aquilo que foi solicitado. Por quê? Eu acho que deve haver o político, né, o parlamentar que destina emenda para um município, a primeira coisa que ele tem que fazer é fiscalizar. Porque é muito fácil você receber, você destinar ali, você tem 15 milhões, por exemplo, e você destinar 200 mil para o município, 500 mil para outro, você tem que fiscalizar o que vai ser feito com aquele dinheiro, porque quando vai com a missão. Vai para comprar um equipamento ali, um tomógrafo, vai para alguma festividade do município, você precisa fiscalizar o que está sendo feito com aquele dinheiro, e não só fiscalizar para saber se chegou. Eu destinei uma emenda para colocar um equipamento médico aqui. Coloquei equipamento médico. Meu olho está vendo aquele equipamento? Meu olho está vendo. Mas quanto foi aquele equipamento? Aquele equipamento tem realmente o valor de mercado? Foi superfaturado? Não foi? Então, essa questão ela tem que ser acompanhada de perto, porque às vezes os órgãos fiscalizadores, Tribunal de Contas, Ministério Público, com a quantidade gigantesca que eles têm de documentações para avaliar, às vezes pode estar passando batido uma coisa ou outra. Então, o parlamentar que destina, ele precisa fazer esse acompanhamento de perto e, acima de tudo, não exigir nada de volta, porque a gente sabe que, infelizmente, tem aquela situação, eu vou te dar ali tantos mil ou milhões, você me manda 20% de volta na execução da obra do serviço, que eu vou fazer caixa para outras coisas. Inclusive... Isso é uma realidade. Isso é uma realidade. Inclusive, na minha programação, eu tenho uma situação muito bem tranquila na minha mente, que
as emendas parlamentares do deputado delegado Costa Silva, caso chegue na Câmara, eu quero focar em entidades privadas, institutos de ações sociais, institutos privados de saúde também. A gente tem que criar uma condição para que as comunidades tenham acesso àquele erário público, porque a prefeitura já tem verbas repassadas da União, verbas repassadas do próprio Estado, tem os fundos de participação do município. Então eu acho o seguinte, eu acho que os deputados pecam no momento em que deixam de atuar nas comunidades. Quantos institutos a gente não tem no Jorge Teixeira, no Santa Etelvina, no Novo Israel, que pode ser destinado aquele recurso ali para você fazer curso de capacitação, curso de web design, curso de salão de beleza. Os salões de beleza hoje são todos cheios, o público feminino eles sempre lota salões. Educação, tem uma colega minha que faz um projeto voluntário ali de aulas de reforço no período da tarde. A criançada que não consegue tirar a nota, que tem rendimento ruim na escola de manhã, à tarde ela dá aula de reforço. Empreendedorismo. Empreendedorismo. Tudo que a gente possa imaginar que venha agregar valores para o cidadão pode ser feito através disso. Então, acho que hoje é muito fácil você pegar tantos milhões, destinar para o município, uma emenda parlamentar e fica por isso mesmo. Sem contar, senhores, que existe ainda umas situações que são engraçadas, né? Eu já ouvi de parlamentar amigo que ele destina um valor X para o prefeito, e quando o prefeito vai fazer algo com aquela emenda, ele não chama o deputado que destinou, ele chama o outro, porque ele quer colocar o outro para aparecer e trai o deputado que destinou a emenda. É uma coisa muito maluca Vou política. fazer mais um intervalo aqui, eu quero continuar com esse assunto aqui, porque eu já vi muita situação e tem um jabá aí, conheço gente que se lascou com isso aí. Bom, fazer um intervalo rápido, eu volto agora, é só uma vinheta, tá? Tá, beleza. Cavoc, a rádio web nas mãos de quem sabe fazer. Bom, já estamos de volta aqui para você que está acompanhando desde o começo. Sabe que o assunto aqui hoje, mais uma vez, não é só segurança, nós estamos falando de política, né? Da boa política. Política de segurança. Política de segurança, aí já entramos sempre assim, os assuntos são variados, nós temos na mesa hoje aqui o doutor Luiz Mário, está com a gente, Patrick Mota, como sempre, né? Milton de Magalhães Cordeiro e o delegado Costa e Silva, para você ver que não é só nome de avenida aqui. E o Pitanga. E eu, né? Pois é. Bom, e tem informação? Agora ou já esgotou tudo? Não, gente. Tem a informação, mas não queremos deixar de ouvir o nosso convidado hoje. Tem tempo ainda, né? Temos 29 minutos, agora estamos iniciando o terceiro bloco. O pré-candidato a deputado federal que está aqui com a gente. Aliás, tem uma pergunta para o senhor aqui, que até agora o senhor não deixou de responder nenhum questionamento. Né? Sempre tranquilo aqui, sem criticar absolutamente, sem criticar e sem dar uma de sabe tudo. Porque nesse período de eleição, o que tem de promessa... Ainda tem uma informação aqui, Patrick. Pois não, por gentileza. Só para dizer que hoje, nessa data, em 1946, o biquíni começa a ser vendido depois de estrear durante um desfile de moda ao ar livre na piscina lá do Molitor, em Paris, na França. O biquíni, do jeito que é. Não, nos anos 60 e 70 a coisa ficou mais exposta. Mas não era biquíni naquela época, era bicão. Não. Foi o biquíni mesmo. Biquíni. Nos anos 70, nos anos 60 e 70, o negócio começou a 70, tinha um topless, né? Leila E você Diniz teve a começou, banda- Leila Diniz, o primeiro topless da época foi 68. E o Biquíni Cavadão, a banda? Bom, Biquíni cavadão. Ainda teve isso, Ainda teve isso. temos que hoje, deixa eu ver se tem alguém aqui, é só um registro que a Dani me manda, nossa produtora e reprodutora. Por exemplo, uma notícia importante, quem está aniversariando hoje é a Monique Evans. Já teve seus dias de glória, já. Teve. Já, né? Meia quebrada, mas já teve. Renata Fã, deixa eu ver aqui mais. Renata Fã é aquela apresentadora da Bandeirantes. da Esporte Bandeirantes, da sabe Bandeirantes. muito de futebol, belíssima. Muito querida ela. Foi Miss Rio Grande do Sul, é muito bonita e fala bem aquela moça, viu? Tá na Fórmula 1, não é isso? Também. Esse é o Não, a programa lá. Renata Fã, ela tem um programa de esporte, aqui o horário aqui 11 da manhã. Mas ela é muito competente. Muito. competente. Tem muito fã. Muito fã. Oi? É o quê? Sim, da Band, do Esporte.
Bom, é isso aí que eu queria completar. Prossiga, por favor, Patrick. Quero perguntar ao nosso convidado hoje duas situações. Primeiro, qual é a tua avaliação hoje sobre o Supremo Tribunal Federal? Queria saber a tua avaliação. E o que é que você pensa sobre o STF? Essa é a primeira. E a segunda, você já falou que é um cara contra o aborto, você já deixou bem claro isso, e também contra a legalização das drogas. Mas você também seria contra o armamento da população civil? Então são dois questionamentos. Tudo bem. Primeiramente, né, o primeiro questionamento do Supremo. Eu vejo hoje o Supremo Tribunal Federal como uma corte politizada, infelizmente politizada. Primeiramente que percebe-se ali uma vaidade dos ministros em dar entrevistas, o que eu vejo que não é muito salutar. O julgador não pode se manifestar porque qualquer tipo de manifestação pode até torná-lo como suspeito de julgar um processo. Então, partindo dessa premissa, eu acho que houve uma politização muito grande. Consubstancialmente em relação a esse fato também, nós temos o Supremo Tribunal Federal sendo utilizado como ferramenta política do Congresso Nacional quando a oposição ela não consegue atingir os seus objetivos nas votações. Então você tem um partido que, por algum motivo, votou e perdeu democraticamente, ele recorre ao Supremo como forma de inviabilizar o sucesso daqueles que ganharam o processo. O presidente Bolsonaro tem passado muito por isso, quando reduziu a alíquota de importação de armas, quando decide reduzir alíquotas de outros produtos, agora mesmo no IPI, entre outras questões. Há uma intromissão muito grande, que eu vejo, do Supremo Tribunal Federal em outros poderes. E essa intromissão, ela não cabe no momento com a Carta Constitucional que nós temos, né? O princípio da separação dos poderes, e por conta disso é preciso fortalecer o Congresso Nacional e mais precisamente o Senado Federal para que possa haver um equilíbrio entre esses poderes e que o Supremo ocupe o seu lugar, que é de julgador, e não um local dos fracassados e oprimidos da oposição que perdem nas suas votações e insistentemente cobram o Supremo Tribunal Federal para pautar algo que nem cabe ao Supremo, e sim a decisão do próprio Congresso Nacional. Então, essa é a primeira visão que eu tenho em relação ao Supremo Tribunal Federal. Lamento que a forma de escolha seja por indicação. Sou adepto do concurso público, sou adepto da prova de títulos, sou adepto que o ministro seja da magistratura, né, não seja admitido por outras carreiras, e isso tornaria independente, inclusive com mandato fixo. Vitaliciedade também eu vejo como prejudicial à nossa nação. Em relação à sua segunda pergunta, Patrick, em relação ao armamento, eu sou completamente favorável ao armamento da população. Eu vejo que muitos políticos, entidades sociais, jornais de grande circulação têm defendido bastante os bandidos, e eu indico aqui agora um documentário chamado Entre Lobos, da Brasil Paralelo. Para quem não teve a oportunidade de assistir, assistam, que vocês vão conhecer o que é o sentimento da polícia, o que corre na veia de um policial. Esse episódio ele retrata muito bem a criminalidade brasileira e essas questões envolvendo aí justamente os bandidos e o que eles conseguiram avançar com o passar dos anos, né? Você pega um cara que atira contra a polícia reage e mata aquele cara e diz: jovem é baleado por policial, né? Então é uma situação que nós precisamos nos proteger. Eu fico muito feliz que o presidente, juntamente com a sua equipe, conseguiu, através dos colecionadores, atiradores, caçadores, os CACs, de certa forma, flexibilizar o acesso a essas armas de fogo, como esportistas, para praticar ali no stand de tiro, e claro, subsidiariamente a isso, defender a si e a própria família. Hoje nós vivemos numa sociedade em que somente o bandido e o policial têm arma de fogo, né? E se somente o bandido e o policial têm arma de fogo, o bandido, quando ele entrar no estabelecimento, numa clínica médica, em uma lanchonete, em um restaurante, ele sabe que praticamente todos ali estão desarmados, se não todos. Então ele vai se colocar numa posição de privilégio, uma posição ali de opressor, o cara que vai estar dominando aquela cena do crime. Agora, se o bandido entra em um restaurante, sabendo que ele dentro tem uns 6, 7 caras armados, ele pode até, numa situação infeliz, atirar em um e tomar a arma de um, mas tem mais 6
que vão estar ali com ele no alvo e vão poder baleá-lo, vão poder matá-lo sim, pela legítima defesa. Nós não podemos ir com esse discurso do coitadinho, do vitimismo, que não teve oportunidade. Do estudante. Porque eu vim de baixo, eu ralei para chegar onde eu cheguei, então eu acho que as oportunidades, ainda que o Estado, eu falo a máquina estatal como um todo, ela não seja perfeita e nunca será, mas ela dá sim condições de você estudar no colégio público, ela te dá condições hoje de você fazer um curso profissionalizante, você tem bolsas universitárias ali para poder fazer uma faculdade, então não me venha com a história de que foi vítima da sociedade. Então nós precisamos de parlamentares para defender essa pauta, inclusive agora dia 9 de julho vai ter um evento do ProArmas em Brasília, que é um evento nacional, o presidente Polon é o cara que organiza isso aí tudo, e a gente tem conseguido crescer a quantidade de CACs em todo o Brasil. Importante esclarecer que a quantidade de armas legalizadas não significa aumento de violência, não. O que significa aumento de violência são as armas ilegais. Certo. E eu sou um eterno defensor de que a sociedade pode se andar armada, deve andar armada, e se chegar na Câmara Federal, tenho certeza que não só a sociedade, tem um projeto que eu tenho conversado com muitos vigilantes, os vigilantes, eles usam arma de fogo durante o trabalho e no transcurso para casa, ida e volta, eles não podem andar armados. Então é preciso apresentar uma lei para que a gente acrescente no Estatuto de Desarmamento, onde tem um promotor, o juiz, o delegado, o vigilante possa também andar armado, porque ele corre risco não só no desempenho da função, mas no percurso de ida e volta para casa também. Então acho que a pauta armamentista é dizer para a sociedade, estão tentando lhes convencer de que as armas vão trazer mais violência. Mas pense o seguinte, você já foi vítima de violência ou alguém que você conhece. E se você tivesse a oportunidade de poder se proteger, esse bandido não passaria mais na sua porta. E essa oportunidade que a gente tem que garantir, que inclusive faz parte lá da 2ª emenda constitucional americana, que toda a sociedade americana pode adquirir arma de fogo. Claro, não podemos ser levianos aqui e dizer que é qualquer um. Claro que tem que ter idade mínima, claro que tem que ter a capacitação técnica, tem que ter avaliação psicológica, tem que ter condição. Né? Da mesma forma quando você tira uma licença para dirigir veículo automotor. Ah, mas eu sei dirigir. Peraí, você não está habilitado. Você tem que se habilitar, passar pelo curso de formação, passar pelo exame médico e tudo isso. Então, ter uma licença para portar arma de fogo é cumprir os requisitos legais e poder defender a si, a família e aos terceiros que estiverem em situação de perigo. Inclusive, aqui na rádio, nós temos um programa de CAC, né? Que é o... Teve hoje. Teve hoje. Direto no Teve alvo. hoje, né? Teve hoje de tarde. Fala uma coisa. Pode falar. Rapidinho, só para fazer uma pergunta para ele. Delegado, na sua carreira de delegado, por causa da sua opinião, o senhor já teve algum tipo de penalização? Foi penalizado por essa sua opinião política? Eu nunca fui penalizado pela opinião política. Eu sou uma pessoa de posição, eu sei e que eu tenho um autocontrole do que eu falo. Enquanto eu estou proferindo aqui as palavras para você, minha cabeça já está pensando antes de eu falar. Então eu tento me controlar ao ponto de não dar margem para ser punido pelo que eu falo. Mas é claro que quando você é um homem de posição na sociedade, você incomoda, ainda mais se as suas posições forem contra aquilo que já está estabelecido. O senhor já incomodou alguém? Rapaz, Algum político? eu acredito que devo ter incomodado, porque na última eleição de 2020, sem nenhum motivo, fui transferido para o interior, tentei reverter com várias pessoas, não consegui, acabei indo para a justiça, ganhando o mandado de segurança, o qual eu tive o prazer de fazer junto com o meu amigo, de confeccionar, e aí consegui retornar, ficar aqui na capital, o estado recorreu, perdeu, acabei ficando e, enfim. Qual foi o município dessa vez? Porque já tinha ido lá para Coari? Coari eu fui por espontânea vontade, desta vez foi Lábrea, né? Então o que acontece? É mais longe, né? O povo do interior merece toda a atenção, inclusive tem muito município sem delegado, mas nas condições, sendo que eu estou fazendo mestrado, eu tenho garantias legais para ficar na capital, inclusive, vocês sabem, não precisam ser formados em direito aqui, que não pode haver remoção de servidor 6 meses antes e 3 meses depois das eleições. Isso é o básico, né? Então, o mandado de segurança veio embora e resolveu isso. E aí, o que acontece? Quando a gente toma partido ou se posiciona na sociedade, você vira alvo de grupos políticos, você pode incomodar a oposição, mas, assim, é muito bom ter liberdade, né? A liberdade não é só a liberdade de ir e vir.
a liberdade de pensar e falar, ela é mais gostosa do que a de ir e vir. Que deveria ser respeitado pelos extremos, tanto de direita quanto pela esquerda. Verdade, concordo. Bom, vamos lá. Não, o que eu ia dizer para ele é o seguinte, que da mesma forma como os pilotos, os motoristas de carro, hoje agora para motorista de carro você passou para 10 anos da avaliação, mas para piloto, dependendo da idade, já é 1 ano, 2 anos ou 5 anos. Eu acho que a pessoa, para ter o porte de arma, ele vai fazer a sua avaliação psicológica e deveria ter o retorno da reavaliação psicológica estipulada a cada 3 anos, a cada 5 anos, para que realmente a pessoa tivesse condição de portar arma. Eu sou muito a favor do porte de arma. E é importante esclarecer, meu irmão Luiz, que nós precisamos também criar responsabilidades. Aqui não é o trem da alegria, não. O cidadão que tem o porte ou a posse, faz besteira, comete crime, atenta contra a mulher, contra a família, se envolve em briga de bar e dá disparo, a gente tem que dar exemplo. Esse cara aí, sumariamente, vai perder essa posse, esse porte, porque a gente também tem que dar exemplo. Então, o Estado brasileiro, ele precisa criar condições de garantir o seu direito, mas você não sabendo exercer o seu direito, retirar também essa condição, entendeu? Então, acho que isso tem que ficar muito bem detalhado. Delegado Costa Silva, há pouco você falou sobre o que você pensa do Supremo, do STF. Uhum. E aí eu lembrei daquela proibição do Supremo da polícia fazer blitz nos morros do Rio de Janeiro, alegando a questão da pandemia, etc, etc. Isso só fortaleceu, na minha opinião, o crime organizado mais ainda nos morros. Eu gostaria de saber do senhor, que é um delegado, se o senhor, por algum motivo, concordou com aquela posição do STF que vigora até hoje. Eu discordo, né? Completamente, porque se você retira o Estado oficial, para deixar que o Estado paralelo, que é o crime, comandar um morro, você está entregando, meus amigos, cada vez mais nós estamos entregues às traças, porque entregando a população direita, né? Com certeza. Correta, e honesta. aí você tem ali dentro milícias, você tem ali dentro tráfico de entorpecente, muitas pessoas têm acesso à internet, energia, botija de gás, entrega de água, somente pagando taxas. Você acaba que impede a ação policial. E o que me chama mais atenção é que esse impedimento da atividade policial se baseia, às vezes, por conta de uma operação policial. Foi o BOP lá, teve o confronto, causa de fato os efeitos colaterais. Vão morrer ali pessoas que estão atirando na polícia, tá? Porque eu vi uma jornalista certa vez falando, dizendo o seguinte: nós puxamos a ficha ali de algumas pessoas, não tinha processo, mas vem cá. Eu vou dar um exemplo aqui. Eu posso ser um cidadão ali do morro que foi cooptado pelo crime e nunca ter passado pela polícia mesmo, não. Mas na hora do confronto eu tô atrás do muro, metendo bala na polícia. E aí vem... A grande maioria é assim. Vem ocasionalmente... Estão jovens, você, geralmente são meninos. Nunca passaram pela polícia. Nunca passaram pela polícia ainda. Exato. Então, o que Aí acontece? passa a Hoje, ser o estudante ou o trabalhador. É estudante, na verdade. é lamentável isso. Se você fizer uma pesquisa, uma pergunta para os próprios moradores das comunidades, né? Eles vão querer a presença do Estado. Agora, é lamentável porque quando você tem Mas veja só. Presença do Estado não precisa necessariamente ser policialesco. Cadê a questão social? Que deveria ter desde muito tempo. Mas isso aí Opa, demora Tá bom, então muito. eu Só pediria a mesa que eu fiquei ouvindo Não, 10 tá certo. minutos aqui. Eu vou fazer uma Não, colocação não, e vai, gostaria de falar. coloque. Foi um recorde, ó, você escutar 10 minutos. Então eu mereço. Não, eu não vou falar coisa diferente que ninguém vai discordar aqui. O que eu não estou acusando, não estou dizendo, eu só penso que há uma necessidade extrema, porque eu, particularmente, o meu sonho é de termos uma sociedade onde não seja necessário, porque se você contratar 20 mil policiais, vai continuar promovendo 30, 40 mil bandidos. Eu estou dizendo, na questão social, extremamente importante que se vá lá, sabe, que o Estado se faça presente, sim, como é na fronteira aqui do Amazonas, como é nos morros cariocas, porque senão eles são adotados pelo crime. A questão da oportunidade que se vê, eu morei agora 14, 15 anos lá na fronteira, na tríplice fronteira, e eu vi pais de famílias todo animado quando uma empresa chegava lá, anunciava a contratação de vamos fazer, colocava um tapume e tudo, depois aquilo era só um agameron para a questão política, criava a expectativa no filho, e depois o filho estava vendendo seu serviço para o tráfico. Então, veja só, faltou uma questão social aí, da educação, do emprego, de uma série de coisas.
Eu digo sempre, não é a oportunidade que faz o ladrão, a oportunidade só revela um ladrão. Mas nós estamos falando de uma questão social. Antes de dizer que a polícia tem que estar lá, o Estado tem que estar presente com todas as ferramentas, incluindo a polícia, não é só a questão da polícia. Mas só Pitanga. uma coisa, Pitanga. Desculpa Tá. interromper, mas se eu vou já falar. Não tem como o Estado chegar lá com uma escola se o tráfico de drogas não deixa a pessoa entrar lá. Peraí. Os caras estão armados com fuzis. O tráfico entrou primeiro ou foi o Não Estado que se interessa, ausentou? mas deixa eu te falar, não tem esse negócio do Estado entrar primeiro ou o tráfico entrar primeiro. Não tem isso, negócio que já está daquele O nosso jeito. amigo é uma Pitanga, guerra. ele sabe que ele já trabalhou no Rio de Janeiro, que na época do Brizola foi desautorizada as ações policiais de subida de morro, né? É. Então o que eu vejo, Pitanga, ainda que você promova ações sociais, assim, eu vou contar uma experiência para vocês. Uma vez eu fui fazer uma palestra num certo bairro aqui em Manaus, e lá eu falei sobre os entorpecentes, o mal que os entorpecentes faziam à vida das pessoas, e disse para eles também, abri a palavra para aqueles participantes, colocasse assim, o que você quer ser quando crescer, né? E me chamou a atenção quando eles responderam. Eu não vou falar aqui o que eles responderam, mas eles responderam uma coisa que eu acho que era muito pequeno para eles, e que eles podiam ser muito mais do que aquilo. E eu fiquei me perguntando, por que eles querem ser isso? E aí... Você pode falar por questões éticas? Não é interessante falar, mas assim, eles poderiam pensar mais, mas eles não pensam mais. Por que eles não pensam mais? Porque eles estavam vendo aquele movimento ali, entendeu? Vou falar, o cara queria ser traficante, Sim. entendeu? Mas eu não... É uma coisa que, entendeu? Você não pode incentivar. Então, o que o cara vê? Ele Sim, vê... o cara vê gente... pensou querer, mas eu sei que você não apoia. Vê gente ali do tráfico com tênis novo, com a bermuda e tal, com o cordão ali que nem é de ouro, não sei o que, mas tirando onda. Então o cara queria ser aquilo, era o espelho do cidadão ali, da comunidade, do jovem. Então, eu penso o seguinte, é muito complicado, que eu queria que vocês avaliassem duas situações. Primeiro, a situação financeira da força que o tráfico tem para cooptar o cara, tipo assim, vende aqui 50 trouxinhas por noite, tu vai ganhar um valor X. E a força de coação aos jovens e aos seus familiares, que se não for do jeito que eles querem, alguém da família vai morrer. Então, assim, é de se ponderar que falta às vezes a questão ali de um braço social dentro de certas comunidades, sim, mas é bom também dizer que ainda que tenha esse braço social, o tráfico de drogas, ele não vai querer que o Estado esteja presente, seja da forma policialesca, seja da forma social, porque para eles é interessante o caos, porque é no caos que os caras conseguem Vamos deixar vender claro droga. que em momento algum eu disse que eu não gostaria que a polícia fosse. Eu entendo. queria que a polícia Complementa. fosse também. Isso, complementa, eu E entendo. que sempre levasse. Houve um trabalho desse no Rio de Janeiro e que deu certo por um tempo, em que eles colocaram a polícia lá presente, fizeram umas melhorias e tal. Mas depois a corrupção acabou com essa história. Então, uns 10 anos atrás... eu A acho- gente tem um grande problema que é bom deixar claro aqui, que eu acho que é um dos maiores problemas. Falar, delegado Costa Silva, qual é um dos maiores problemas hoje aqui nessa conversa que a gente teve? É impunidade, cara. Porque também se você se colocar no lugar da polícia e perceber Sim, que claro. muito do trabalho que é feito, o cidadão coloca a tornozeleira eletrônica na audiência de custódia e volta pra rua, é um absurdo Para isso aí. ostentar, viu? Para ostentar. Às vezes fazer mais assaltos, cometer mais delitos. Tem uma câmera ali filmando, tá? Que o cara cometeu um delito, um roubo, um estupro ou ataque, e aí você libera o cidadão porque a penitenciária tá cheia, né? Então é uma situação esdrúxula. Eu acho que se o crime está Hoje tem mais cartão de veementemente ouro, não. O cara tá comprovado, ostentando Tornozeleira. cabe, Todas as provas, né? cabe ampla defesa, contraditório, cabe, mas querido, você não vai voltar para a rua agora não. Agora você vai ajudar para Aperta você aí. aqui. Você vai reformar a cadeira de escola, reformar os ar-condicionados aqui da prefeitura. Você vai ter isso. tem uma horta ali, ó. Vamos plantar tomate, vamos plantar ali couve, você vai fazer... Cara, tem que... Quando a gente fala de ressocialização, né? Nunca é colocar o cara de volta pra rua como se nada tivesse acontecido. Quando você permite o cara voltar, você fala... Você tem mais uma chance para cometer crimes, né? Então você deixa ele à vontade, ele não tem medo de nada. Duas coisas colocam medo no homem hoje. Principalmente se for solto com facilidade. Quais são as duas coisas que colocam medo no homem? Primeiro, Deus, primeira coisa. E segundo, algum tipo de pena. Eu não quero levar chicotada nas costas nem ser preso. Eu tenho certeza que também não quer. Agora, se você não tem nenhum poder de coerção estatal, e se o cara não tem princípios cristãos,
ele vai fazer acontecer, meu amigo. E aí ele vai ficar à vontade para fazer quantas vezes quiser. Tem que haver, desde o início, já um cumprimento de pena. Eu não estou dizendo para pegar um cara ali e quebrar ele na porrada e deixar ele claro que 50 anos preso. Mas é o seguinte, você vai trabalhar e o valor que você vai receber pelo mês de trabalho aqui, vamos começar a ressarcir a vítima do crime ali que você praticou Não é lá. pra família, não. É pra vítima. Isso, é para vítima. Agora mesmo o que aconteceu, vocês viram que o Ministério Público Federal e a Defensoria Pública da União entrou com ação pedindo 50 milhões da morte do indigenista lá e do jornalista. Sem nenhuma pena, sem nenhuma, vamos dizer assim, sem nenhuma responsabilidade do Estado. Exato. Aquelas duas mortes não eu houveram também não responsabilidade do Estado. Muito pelo contrário, Muito teve pelo contrário. ação do Estado e ação rápida, porque Muito logo pelo as contrário. polícias foram... Concordo em gênero, grau e número nessa questão. Eu penso, não vou nem dizer naquela, estava no lugar errado. Não estava não, porque aquela região ali, você tem direito como brasileiro e como estrangeiro autorizado, aí ele vira e pronto. E também não vou acusar o Estado, porque se for acusar o Estado, é de muito que se faz Se isso. for acusar o Estado, tem que acusar essa criança que foi morta na periferia, na Barra da Sim, Compensa. sim, Todo sim. dia morre gente assim. Eu penso que essas coisas dessa forma... Só um detalhe. Nesse caso aí que envolve o Dom, o jornalista britânico e o indigenista, o presidente atual da FUNAI deixou claro, eles não tinham autorização para Não tinham que estar lá. Principalmente Principalmente o estrangeiro. Não tinha que estar lá. Isso já foi definido, já foi claro. Quando pediram no garantido justiça, justiça de quê? E mais, se o cara Os foi caras ameaçado... que aconteceram já foram Eu presos. nem E os queria caras- entrar nessa cena, acabou dizer que a eles ação. estão lá, porque não é por nada, porque mataram Não tem de qualquer nós. jeito. Para mim é um crime comum de uma rixa que Crime aconteceu ali. comum, sem nenhuma participação É o do que eu Estado. penso. Eu disse aqui desde Essa a que eu primeira vejo. vez. Eu acho agora que estão procurando nós temos que uma coisa. lamentar a morte dessas Só- pessoas como a morte de qualquer pessoa na Ah, sociedade. sim, concordo. Mas Sim, querer é isso transferir que a eu estou falando. responsabilidade... Deixa eu colocar aqui uma coisa. Eu falei aqui. Não pode ser transferida a responsabilidade para o Estado. Houve o crime, puxa vida, é tristeza. Houve o crime, infelizmente Sim, não era, é por aí. não era para ter tido, Agora, mas o Estado não tem Estão culpa. tentando arranjar chifre em, espero que cabelo, tá. em cabeça de cavalo. Estão agora procurando o mandante. Já está claro que aquilo lá era uma rixa pessoal daqueles pescadores lá com o indigenista e o jornalista acabou morrendo, estava no lugar errado, na hora errada, com a pessoa, entre aspas, errada. Sabe por que eu estou dizendo isso? Eu contei aqui um fato assistindo o dia desse pela Globo News, uma fala do prefeito de Benjamin Constant, que esteve aqui com a gente, Davi, meu amigo pessoal, conheço bem o Davi. Inclusive já veio aqui nesse Já. programa. E aí perguntaram do Davi sobre a questão, ele disse, esse mandante que teve lá, ele disse, olha, não sei, aí alguém falou, disse, o Colômbia. Eles estavam falando no nome, ele disse, Colômbia, eu conheço um Colômbia, mas o senhor disse que não sabe dessas coisas. Ele disse, e é um cara que eu conheço também, ele é um comerciante, ele compra e vende peixe, ele compra dos pescadores de Benjamin Constant, e ele não pergunta de onde tu trouxe esse peixe, está lá na porta, o lugar dele, ele tem alvará, ele e tal. E aí ele compra, e o Davi disse, ninguém sabe o que as pessoas fazem naquela hora da noite, né? E a Danusa, que não é aquela, não, eu falei o nome dela, e ela querendo insistir, porque quando ele disse assim, ele financia os pescadores. Mas você disse que financia sim. A questão quando fala a palavra financia, parece que está financiando o tráfico e tal. Ele disse, é assim mesmo, isso se pratica. Aqui mesmo em Manaus, ali na beira, ali o cara dá o dinheiro para o pescador vai pescar e traz com prioridade, vende para ele. Isso é uma prática de comércio. Como ele usou essa palavra, e o pessoal querendo dizer, porque aquele camarada que tem cidadania peruana e é chamado de colombiano, eles estão... Nada. A coisa aconteceu, foi coisa de momento, os caras fizeram uma merda. Uma coisa eu sei, eu conheço pessoas que a gente sabe que mexem com tráfico, eu convivi lá naquela, não tem como você não conhecer, né? E tudo que eles não querem é a polícia investigando por lá. Sabe aquela situação em que no Rio de Janeiro os caras sequestravam, levavam para o morro, os traficantes mandavam voltar e ainda matavam o sequestrador muitas vezes, porque eles não querem a polícia xeretando. Mas, senhores, é importante destacar uma situação que eu até quero defender se eu estiver lá na Câmara Federal, e creio que estarei. Nós precisamos cuidar das nossas calhas de rios no estado, né? Tradicionalmente já é um dado oficial que a gente tem
roubos de combustíveis, os empresários que transportam combustíveis nas balsas sofrem com isso. Nós temos a questão de crimes ambientais, nós temos o tráfico de entorpecentes que acontecem nas calhas, às vezes pelo Rio Negro, às vezes pelos Solimões, às vezes pelo Rio Madeira. E hoje nós temos uma única base, que é a base Arpão, que eu tive a oportunidade de trabalhar lá em fevereiro, Tá bem aqui que embaixo cuida agora, depois de Coari. Passou Coari um pouco, sobe mais um pouco. Era lá em cima. Aí então você faz o combate ali naquela calha de rio. Mas nós precisamos de ter estrutura para defender. Vamos colocar o perímetro em volta de Manaus. Nós não temos rodovias para chegar até aqui em Manaus desses municípios. Então, se você pega o município de Manaus e você faz um perímetro, um quadrado em volta, colocando bases de fiscalização no Rio Negro, no Solimões que já tem, no Madeira e no Amazonas, meu amigo, você dificulta muito a ação da criminalidade. Porque depois que o entorpecente chega aqui em Manaus e é pulverizado, meu amigo, aí já era. Você vai enxugar gelo. Por que não coloca? Falta de interesse ou porque Na verdade, não querem se meter nessa seara? Eu creio que um pouco de cada, né? Porque eu acho que os nossos deputados federais e senadores podem buscar recursos através dos projetos, apresenta um projeto. Quanto custa para fazer uma balsa? Uma balsa que tem ali um hangar para receber um helicóptero, por exemplo, numa situação de emergência, um policial foi ferido, ele vai poder pousar ali na balsa. Quanto custa ali de efetivo para manter um efetivo policial? Se eu não tenho efetivo policial no Amazonas, eu vou pagar a Força Nacional para estar lá. A diária, quanto é que custa? Deu tantos milhões, está aqui um projeto de tantos milhões para defender o Amazonas. É bom defender o Amazonas, todo mundo quer defender o Amazonas, que é a região principal da Amazônia, legal, eu vejo isso. E esse discurso pode ser utilizado até para as entidades estrangeiras, que é muito Sabe como fácil. eles arrumariam um barco rapidinho? Estamos acostumados a ver notícias de que esses barcos são todos barcos de ferro, para aquela região Sim. do Alto Solimões, né? Mesmo quando eles conseguem apreender lá, 200 quilos, não sei quanto. Não é dono do barco, e de quem sabe do passageiro, aí libera o barco. Encontrou droga dentro do barco, prende o barco e vai servir para esse serviço aí. Aí o dono ia tomar mais cuidado. Ele não tem poder de polícia. Eu falo isso vendo a situação que acontece no aeroporto dos aviões. E avisar Não tem como. Não estou dizendo o dono prender o o dono cara. do barco. O dono do barco Eu tem que até saber acho quem também. é e indicar e dizer, olha, a gente vai vistoriar e vai entregar para a polícia, porque eu não vou perder meu barco. Essa é a E questão. o nosso aeroclube também, convenhamos, não tem controle nenhum, né? Você chega A em barco... Aeroclube é aqui, olha. É, o O clube é presidente. comigo. Tem que ter um controle ali, na minha Nós- opinião, de controle, por exemplo, você vai viajar, meu irmão Luiz, para qualquer outro estado, você passa ali pelo raio-x, você vai e volta. Agora é o seguinte, aqui, o que acontece? O cidadão embarca ali e você não tem um controle de que pode estar sendo levado naquela bagagem, entendeu? E aí pode prejudicar até um piloto de um avião, o dono de uma aeronave, até ele explicar para a polícia que aqueles 50 quilos de entorpecente, ele não está sabendo Vermelho disso. Não serve para luto. Meu amigo, o delegado já pediu, foi a apreensão da aeronave. Aí, para desembaraçar isso aí, É muito complicado. Posso explicar por quê? Porque eu vivo isso 30 anos. Nós só conseguimos um efetivo, uma fiscalização mais efetiva quando o Dr. Mauro Espósito era o nosso delegado aqui. Que pela amizade e não tinha efetivo, por ser meu paciente, tudo, nós tínhamos uma amizade muito grande, eu conseguia com que o presidente do Aeroclube conseguia com que ele fizesse fiscalizações efetivas ali dentro. Nós fazemos tudo que pode ser feito para que a gente possa coibir essa situação. Eu coloquei este ano, entre o ano passado e hoje, 32 câmeras e passei o controle das câmeras para a Polícia Federal. muito bom. Nós não temos poder de polícia. O Aeroclube é o administrador do aeródromo, mas não tem poder de polícia. Nós temos, só para você ter uma ideia, nós temos uma delegacia na frente do Aeroclube, é só atravessar a rua, que não tem auspício sobre o Aeroclube. A delegacia, se eu correr lá para chamar o delegado, lá, uma É o coisa, 23º, ele vai né? dizer, é lá na Avenida das Flores. Puxa, o cara está aqui na minha frente, não pode vir aqui? Não, o senhor tem que ir lá na Avenida das Flores. Isso é terrível. Não tem lógica. Mas É isso é uma divisão, situação, né? isso dá Administrativa. para fazer um programa do Rush. aqui. Doutor Luiz, é bom marcar para o outro pôr do sol, porque o tempo Acabou. já passou 3 minutos. E vamos começar a pagar hora extra para a nossa equipe operacional, Tá certo. para o apresentador, para o convidado. Rapidamente, tchau. Eu quero agradecer ao candidato a deputado federal, pré-candidato a deputado federal, o nosso querido amigo delegado Costa Costa Silva, né, por ter vindo,
um pôr do sol da gente, foi muito bacana o papo, tanto é que foi 1h30 rápido, assim, eu nem cheguei a perguntar tudo que eu queria, tá entendendo? Você vai ter que voltar outro dia para cá Na para hora, conversarmos com mais, certeza. né? Patrick. Agradecer ao delegado Costa Silva, desejar êxito no seu caminhar. Que o senhor continue assim, sendo um jovem ainda, mas preocupado com a população. Boa sorte. Muito obrigado. Costa Silva, o agradecimento por ter vindo aqui é efetivo, você sabe disso. E eu gostaria que você, quando viesse de novo, já sei que fez hoje aqui, mas continue fazendo, divulgando a tua entrevista na tua rede social, que são quantas mil pessoas que você tem aí hoje? É uma média de 250 250 mil todos. pessoas, 250 mil pessoas, que se cada um trouxer mais um voto para você, seriam 500 mil votos, estaria totalmente bem. Eu só me desculpe interromper. Tem a legislação eleitoral que nesse momento não há absolutamente nenhuma forma. Por isso que você não vai pedir, você sabe. Isso. Não pode pedir votos. Pois é, mas é complicado isso. Não, mas espera, você não entendeu o que eu quis falar. Não, eu entendi perfeitamente. Está esclarecendo, só que não houve a intenção. A rede social é uma coisa, que é o que o doutor está falando, a sua rede social, para cada vez mais colocar aí as Mas no coisas momento todas. certo, a Isso. partir do dia 16 de agosto, aí eu vou utilizar a rede social para pedir voto. Mas Eu, em 16 de agosto, hoje não. Eu, particularmente, quero que você Não, coloque não, para essas 200 mil Sim. pessoas, para que pelo menos 10% acesse aqui, são 20 mil Pelo acessos menos para nós. 10% da tua... Essa é a rede. Isso que eu queria dizer. Pronto. Ele divulgar a entrevista dele para associar dele, para a rede social dele, para eles poderem ver e divulgar também a nossa rádio. Eu A acho que eu intenção entendi. seria essa. Entendi. Você tem a obrigação de cuidar bem de coração. O que de comunicação é nós que trabalhamos no seu negócio. Eu posso pedir divulgação para a rádio. E isso ele cuida Obrigado, irmão. muito bem. Rapaz, eu preciso até quero pegar mais remédio aí. Lembra dos remedinhos? Meu amigo, é só pedir. Se não tiver, eu mando buscar. Meus amigos, eu fico muito grato pela participação. Sempre que precisarem, chamem. Saibam que, sendo deputado ou não, sendo delegado, que é o que eu realmente busquei na minha vida, contem sempre comigo. E quem está me assistindo aí, pense o seguinte: o delegado Costa e Silva é um cidadão que acha que pode colaborar ainda mais com a sociedade, apresentando projetos de leis, apresentando projetos de desenvolvimento para o nosso estado. Calma, fiquem tranquilos. Cada itemzinho desse detalhado, vocês vão conhecer a partir do dia 16 de agosto. Eu vou fazer a cartilha direitinho, o que a gente tem para trazer soluções para o nosso Amazonas. Meu orgulho em fazer parte desse projeto. Creio em Deus, tenho certeza que vai dar certo. Estou bastante animado com a quantidade de pessoas do interior que têm feito contato comigo, pedido para eu salvar o contato. Hoje a gente tem apoiadores em vários municípios. E eu quero dizer para vocês uma coisa: eu não sou obcecado nem desesperado pelo poder, eu sou um colaborador. E se for da vontade de Deus e da vontade das pessoas que estão nos assistindo, a gente chegar lá no Congresso, a partir de 2023, a gente vai fazer o nosso melhor. E eu quero encerrar dizendo o seguinte: ainda aqueles que não gostam de política vão ser comandados por ela. Vocês, todos nós, lutamos muito para conquistar o direito ao voto. As mulheres, então, nem se falam, somente em 1932. Então você tem uma ferramenta gigantesca de poder na sua mão, que no momento certo vai ser preciso usar. Não renuncie a essa ferramenta do voto. Não jogue o seu título de eleitor fora. Não justifique o voto. Participe. E quando chegar o momento certo, vocês vão fazer parte dessa democracia, vocês vão fazer parte dessa decisão que vai ser muito acertada. E claro, não precisa esconder aqui que sou Bolsonaro de coração e vou colaborar para a reeleição desse presidente. Espero que a gente consiga fazer isso, porque os países da América Latina, Pitanga, eu trabalho com dados, eu não trabalho com achismos. Argentina, Chile, Colômbia, e agora, na verdade a Colômbia foi eleito agora, estão passando muitas dificuldades. Aquele discurso que eles pregavam que iam resolver a questão do desemprego, resolver a questão da miséria e da fome, não conseguiram resolver. Então analisem os vizinhos. Não vão no que o Costa Silva está falando, não. Abre aí o YouTube, vejam como é que estão os países da América do Sul e o que pode acontecer com o Brasil caso o ex-presidente Lula volte. Então é o seguinte: o que eu estou falando aqui não é batendo no opositor, porque nem pode. Estou falando pesquise o que está acontecendo com os países da América do Sul
E saibam que mesmo com a dificuldade que nós estamos tendo de inflação, alta de combustíveis, alta de alimentos, ainda pode ficar muito pior. E não podemos permitir que isso aconteça. Muito obrigado a todos vocês. Que Deus nos abençoe e nos proteja. Que tenhamos muita saúde, bem como a nossa família. Muito obrigado. Bom, encerrou. Amanhã temos outro pôr do sol no nosso A Hora do Roxo. Tchau, pessoal. Cavoc, a rádio web nas mãos de quem sabe fazer. Cavoc!